Pessoal, e a vergonha dentro do estádio, né, Olímpico do Pará é essa aí, ó. Eu estou filmando isso aqui às 16h10, tá? São 16h10. Eu adentrei bem cedo, né? E essa confusão, tanto do lado A1 como do lado B1, B2, B3, né? Lado A1, A2, A3, A4. Uma total falta de respeito com o torcedor. Queda de energia no estádio, catracas não estão funcionando, aglomerações. Daqui a pouco eu vou filmar dentro do estádio, vocês vão ter ideia que ainda está com espaços na arquibancada. Uma total vergonha, sabe? Isso só acontece no jogo do Clube do Remo e ninguém resolve nada. Fala, Fenômeno Azul, salve, salve, boa tarde. Sejam bem-vindos nesse domingão. Deixa o teu like aí, por favor, tá? Te inscreve no canal, compartilha o vídeo. É importante a gente continuar crescendo. Eu comecei o vídeo com essas imagens que eu fiz lá de cima do Mangueirão, por volta de 16h10, 16h15. Eu cheguei cedo, às 15 horas, e a gente ia ficar fazendo filmagens ali por fora, para mostrar para vocês a avacalhação que estava, né, o Mangueirão. Na verdade, a avacalhação que sempre é esta entrada em jogos do Clube do Remo. Eu não fiz mais vídeos porque eu iria atrapalhar a minha entrada de quem estava comigo, né? Então eu resolvi logo entrar. Ainda bem que eu comprei ingresso do lado B ontem. Senão talvez eu seria uma das mais de 1.500 pessoas que não entraram ontem no Mangueirão, tá? Muita gente voltou, muita gente não conseguiu assistir o jogo. Aqueles mais persistentes entraram no segundo tempo. Alguns meados aí do primeiro tempo. Pessoal, é uma coisa muito chata mesmo. Ninguém faz nada, cara. CEL não faz nada, clube não faz nada. O pior é que o clube ainda fica soltando notinha, né? Vocês entendem porque só o jogo do Remo dessa confusão? Eu entrei pelo lado B. As catracas funcionam. A organização, se não é uma organização europeia, mas dentro dos parâmetros comuns para o futebol paraense, normal. Mas do lado B, pessoal, avacalhação do lado da bilheteria 1, avacalhação na bilheteria 2, avacalhação na bilheteria 3, tudo avacalhado, spray de pimenta, cavalo em cima do torcedor, fila não andava, faltou energia, as catracas não computando mais uma vez os ingressos dos torcedores. É um assunto tão chato, mas ele tem que ser repetido até um dia alguém fazer alguma coisa, ou um dia acontecer uma tragédia no Mangueirão. Crianças passando sufoco, idosos. Aquele vídeo que nós gravamos no jogo Remo e... foi no Repar, né? No Repar que o Remo acabou ganhando de 3-2. Tá no nosso Instagram, @tnd.cr33, que repercutiu muito. Ontem voltou a se repetir, pessoal. Por exemplo, a catraca B3 não estava funcionando, não tinha ninguém fechado. Porque não abria, cara. Sabe? Tem que se fazer alguma coisa, o Ministério Público. Alguém tem que fazer algo. O maior patrimônio do clube são vocês, sou eu, que somos nós torcedores, que eu não canso de falar que se não fosse a gente o Remo nem existia mais. E os caras lá dentro do Remo estão com o bolso cheio, olha. Pouco se lixando pro torcedor, né? E o Clube do Remo... O Clube do Remo não, os torcedores acabam pagando por isso. É muito triste. Eu não gosto de vir noticiar isso aqui. É muito triste. O clube ainda faz graça da cara do torcedor soltando notinha, cara. Pô, notinha não vai resolver nada. E as pessoas que pagaram o ingresso e voltaram para casa, vocês vão ressarcir? Não vão ressarcir. Notinha. Pra que notinha, cara? Não foda-se a notinha. Pega a notinha e enfia naquele lugar de vocês. Ninguém quer saber de notinha. Quer saber de resolução. Coisa chata isso. Chatíssima. Vamos falar do jogo. Antes da gente falar da partida aqui, resumir, já que nós vamos fazer live para falar sobre isso aí, mesa tática, etc, etc. O torcedor, ele tem que entender, de uma vez por todas, torcedor, aqueles torcedores mais exigentes, e eu não sou contra os torcedores exigentes, até porque eu sou muito exigente também, mas até a exigência, ela tem um limite de um ponto de sabedoria. Pessoal, o Remo não vai dar show. O Remo não vai ganhar todas as partidas.
O Remo vai empatar, vai ganhar e vai perder. Inclusive, falar em perder, o Remo não sabe o que é derrota na Série B. O Remo continua invicto, são 4 vitórias e 5 empates. O Remo tem 17 pontos, pessoal. O Remo vai fazer 10 jogos, são 30 pontos. Com 17 que o Remo tem, né? Se o Remo fizer aí 13, 14 pontos, é a média para subir de divisão. Vai terminar com 60, 61. Se fizer mais 35, é a média para ser campeão brasileiro. Se nós vamos pegar aqui, são 9 jogos. Né? 4 vitórias, 12. 5 empates, 17 pontos. Se o Remo fizer mais de 17 pontos em 10 jogos, falta um a mais da metade. 9 com 9, 18, são 19 partidas para terminar o primeiro turno. A metade. O Remo termina com 34. 34 pontos é média para ser campeão brasileiro. Tá? Só que fique aí essa linha de raciocínio. O Remo tá com a média para subir de divisão. Outros times vão jogar? Vão. O Remo não sai do G4. O Remo tem outro jogo fora de casa com o CRB. Eu já vi gente dizer, o Remo vai perder. Porra, cara, o Remo não perdeu uma partida esse ano. O CRB é o rei dos empates. O Remo é o rei dos empates fora de casa. Tá suando mais uma invencibilidade, um jogo de invencibilidade do Remo, mais um empate. Mas temos a semana toda para falar disso aí. Ontem o Remo fez a sua pior partida dentro de casa. Principalmente, perdão, o primeiro tempo do Remo foi muito ruim. E mesmo assim o Remo terminou empatado no primeiro tempo. Ontem tem que se colocar um empate. E o nosso treinador tem muito crédito. Muito, muito crédito. Mas ontem ele não conseguiu fazer a leitura da partida. Coisa que ele sabe fazer com antecedência, né? Ele antecede o adversário que está lá do lado dele, o técnico, e consegue fazer essa leitura. Ontem ele não conseguiu fazer leitura. Não sei por que cargas d'água ele não conseguiu fazer isso. Mas ontem o Daniel Paraense não conseguiu fazer leitura da partida. Uma outra situação. Eu entendo que ele tenha mudado o esquema para o 3-5-2, porque ele não tinha 7 peças contra o Vila Nova. Deu certo, o Remo ganhou de 2-0. Poderia ter sido 3-4. Ganhou do Atlético Goianiense moralmente. Foi roubado lá em Goiás. Entendo. Só que, Daniel, isso aqui é uma crítica construtiva, tá? Você tem muito crédito, você é uma pessoa inteligente. Já olhei o teu pós-jogo. É muito sábio nas colocações. Mas um ponto que tem que ser alertado. Você jogar com 3-5-2, com linha baixa, como o Remo joga, é muito bom para você jogar contra um Goiás, contra um time fora de casa, seja ele qual for, que a Série B é equilibrada. Agora, com todo o respeito, o Volta não é o pior time do campeonato. Acredito até que o Volta não cai de divisão. Se Volta Redonda contratar um meio-campo, um atacante, mais um ponta, Volta Redonda não cai de divisão. Perdão, tive que até conversando com o presidente de Volta Redonda ontem, nas descidas das arquibancadas, né, falando com ele no telefone. Eles vão repatriar o Ítalo, né, aquele atacante dele, não é o nosso, né, o atacante dele que vai voltar para lá. Vão contratar mais um meio-campo, aí a janela vai abrir. Eu tava conversando com ele. Volta Redonda tem um futebol até legal. Me surpreendeu de forma positiva. Porém, muito pelo que o Remo deixou de jogar também no primeiro tempo. Então, voltando à linha de raciocínio, o Remo não pode jogar com linha baixa contra o Volta Redonda em casa, com mais de 30 mil pessoas. Não pode. Fora de casa contra o CRB, pode jogar da maneira que jogou ontem. Retraído aqui atrás, saindo no contra-ataque, que dá certo. Já está mais que provado A ou B que dá certo esse esquema. Só que dentro de casa, contra Paysandu, contra a Volta, contra Amazonas, contra qualquer time aí, entendeu? Se não tiver muitos desfalques, é o 4-3-3 com linha alta, Daniel. Não jogue com linha baixa. O Remo tem um dos melhores, se não o melhor elenco da Série B. Então é linha daqui, na intermediária para frente, marcando em cima. Na hora que cansar, o elenco vai suprir a necessidade do cansaço dos jogadores que vão marcar em cima. Então, Daniel, tu tem que ter essa crítica, ouvir essa crítica construtiva, tá? Você é um muito bom treinador, tá fazendo o Remo jogar, o Remo invicto, muita gente invejando o Remo, Brasil afora. Então, você precisa aumentar essa linha de marcação, jogar no 4-3-3 em casa. Fora de casa, o 3-5-2 tá ok, funciona. Mas dentro de casa não dá. Tem que ir pra cima do adversário. Não dá pra dar posse de bola pro adversário pra sair no contra-ataque, pô. Dentro de casa não dá. O Remo não tá jogando com o Flamengo, com o Palmeiras. Se fosse com o Flamengo ou o Palmeiras, outro time, mas são times da Série B que são do nível do Remo ou até um pouco inferior. Então você tem que ter a posse de bola. Você tem que ter coragem de jogar, Daniel.
Fora de casa, concordo contigo. Pela Série B ser equilibrada, tá ok. Ontem ele não fez a leitura correta do jogo. Quando o Volta Redonda, isso aqui eu vou explicar no live, veio no mesmo sistema 3-5-2, mesmo do Remo, os times se anularam. Só que o Remo deu a bola pro Volta Redonda. E aí veio o tiro de misericórdia. O Caio se bateu. Não era para ele ter colocado o Regis ali. Ou se ele tivesse colocado o Regis, ele mudaria para o 4-3-3. Ou até para um 4-4-2. Ele meteu o Regis, perdeu o meio campo todinho. Se ganhou em ofensividade, ele perdeu na parte defensiva. E como o Remo estava sendo atacado, ele mais perde do que ganha. Porque o Remo ficou espaço no meio campo. Ontem o Remo, em 30 minutos do primeiro tempo, me lembrou o Remo do Rodrigo Santana. Um 3-5-2 falso, lembrando aquele 3-4-3 do Rodrigo Santana, onde o Regis jogava mais aprofundado, como um falso 9, o Pedro Rocha numa ponta e o Adailton no outra. Então o Remo ficou no 3-4-3, com o Pavani e o Pedro Castro no meio campo. Então o Remo ficou um buraco, com 5 jogadores do Volta Redonda. A sorte que o Volta Redonda não tem um atacante de qualidade e não tem aquele camisa 10, senão o Remo sairia perdendo no primeiro tempo. E a sorte também que nós temos jogadores diferenciados, que foi um toque do Regis com um gol, né, tirando do goleiro do Pedro Rocha. Mas o Remo perdeu o primeiro tempo, ele demorou a fazer essa leitura. O Remo teve bola na trave. O Cadu na lateral direita estava totalmente ontem nervoso na partida. E para piorar, do lado direito estava o Ivan Alvarino, que fez uma partida horrorosa ontem. Tá? O Ivan Alvarino ontem, para mim, foi o pior jogador do Remo no primeiro tempo, comparado ali ao Cadu e ao Adailton. Então não funcionou. E para piorar ainda mais, o Reinaldo, nosso grande zagueiro Reinaldo, não estava no dia dele. Isso vai acontecer. O Klaus dando pichotada, talvez pelo nervosismo de não ter uma cobertura na frente da zaga. O Pavani não sabe marcar, pessoal. Pedro Castro também não é de marcar. Era para ter colocado o Luan Martins, o Daniel Cabral. Essa era a mexida. E no segundo tempo, ele não fez a leitura que eu esperava na arquibancada. Ele voltou com o mesmo time, foram os mesmos erros. Tanto prova que o Volta Redonda ficou rondando a zaga do Clube do Remo. E o goleiraço, a melhor goleira da Série B, Marcelo Rangel, fez 2 defesas inacreditáveis. A segunda, então, coisa de cinema. Quando ele leu a partida, já era tarde, aos 15 minutos do segundo tempo. Não é todo jogo que o Remo vai fazer gol com 30 minutos, que os jogadores vão entrar, aquecer e fazer gol. Nós temos bons jogadores, nós não temos Messi, Cristiano Ronaldo no auge. Né? Não é assim. Série B, mais uma vez, é equilibrada. Então ele fez a leitura tarde. E aí, meu amigo, tu tira o Adailton, que foi muito mal na partida, e tu coloca o Viseu. Cara, esse Viseu não tem condições. O cara mole em campo. Ele pensa 2 dias depois dos companheiros. O cara lerdo em campo. Lento, preguiçoso. Não faz nada em campo. Quando ele trocou o Adailton, era pro Remo melhorar, porque ele mudou a função pro 4-3-3 contra a do Janus. Mesmo estando fora de forma ainda, né? Passou um tempo parado, é um jogador perigoso. Só que aí saiu o Adailton e entrou o Viseu. O Remo continuou com 10. Um 4-3-3 falso, com o Remo jogando com 10 jogadores. O Pedro Rocha já estava cansado. Cara, o Pedro Rocha joga muita bola, pessoal. O Pedro Rocha é muito diferente. Raciocínio, a passada. Como ele não é um cara de explosão, como era antes das lesões, ele sabe dar passada, toca na frente e parar no momento certo para receber a falta. O Sávio foi muito bem na partida. Muito bem. O Sávio jogou muita bola. Né? Por isso que ganhou a vaga do Lan Rodrigues. E o Regis, se eu fosse treinador, eu faria um esquema tático para o Regis jogar próximo do Pedro Rocha. São jogadores diferentes que pensam acima dos outros companheiros. Então, vai fazer bem essa dupla Regis e Pedro Rocha. Tanto prova que o Daniel Paraense estava perdido na partida ontem, que ele queimou uma substituição. Quando ele colocou o Regis não aguentava mais jogar o segundo tempo, estava extenuado. Por quê? Porque o meio campo estava um buraco sem marcação. O Regis, mesmo jogando às vezes de falso 9, tinha que recompor o meio para marcar. E o Regis não tem condições de fazer isso fisicamente ainda. Aí ele colocou o Dodô em campo. E se o Remo já estava com 10, com o Viseu, quando entra o Dodô, uma peça nula em campo. Deu uma estocada do lado esquerdo, mas o Dodô parece que já entra cansado, né? Com o freio de mão puxado. O Adailton parece que tinha disputado uma maratona antes de entrar em campo, totalmente pesado. Por essas situações que eu tô contando para vocês, o Remo não ganhou a partida. Mesmo o Remo não jogando bem, mesmo o Remo tomando um certo sufoco em alguns momentos, mas sendo reativo em alguns momentos,
correndo, lutando. Mesmo isso acontecendo após o gol, o Remo foi aplaudido. A torcida, graças a Deus, foi muito inteligente ontem, entendeu? Não dá para ganhar tudo, pessoal. O Remo foi campeão paraense. O Remo tá invicto em 9 jogos, não perdeu nenhum. O único clube de Série A e B que não perdeu. Daqui a pouco vai ser de Série C. Os clubes de Série C vão perder. Então a torcida entendeu esse momento. Joga fora com o CRB, pessoal. Eu, fora de casa com o CRB, eu digo por mim, e a gente aqui, modéstia à parte, acaba acertando muitos resultados, eu tenho menos medo do que o Remo jogar contra o Amazonas ou um Volta Redonda dentro de casa. Porque o modo do Remo jogar reativo não funciona contra esses times. Funciona contra times que estão lá em cima da tabela. América, Curitiba, Atlético Goianiense, Vila Nova. Contra o Amazonas foi 1-0. Ontem empatou. Contra o Paysandu perdeu. Último jogo da final do Repá. Vocês estão entendendo que esse modelo de jogo do Remo é times propositivos, qual o Remo vai ser reativo e funciona? É o jogo que tá a feição do Remo, esse do CRB. É o rei do empate. E o Remo é o rei do empate fora de casa. Então é isso, pessoal. Bora ter mais critério na hora de estar criticando por criticar, porque o Remo faz uma campanha exuberante. Acima disso aí, seria até demais pela qualidade da Série B, como ela se colocou à prova pra gente. Ontem, conversando com os torcedores aí ao redor do Mangueirão, inclusive vou ter que mandar um abraço para uma galera aqui, né? Deixa eu até pegar aqui. Quase tanta gente. O Thiago Adelso, né? Conhecido como Tutano. O Luiz da Cidade Nova. O Nonato, né? Lá do Ver o Peso, né? Ali no Rei dos Caramelos, né? A galera todinha do Ver o Peso. Ao Albert, ao Conceição, ao Raimundo, né? E outros aqui que eu vou buscar daqui a pouco no WhatsApp e eu mando, tá? Na live de mais tarde, é muita gente, tá, pessoal? Então eu vou agradecer a todos vocês que estiveram conosco até o final da live e ontem também no Mangueirão. Então um pouco mais de raciocínio, torcedor. Remo empatou, tá no G4 e não sai, tá? Que fique bem claro isso aí. Valeu, galera. Fique com Deus. Um abraço. Até mais tarde. Fui.